Muito bem, ouvintes do nosso podcast Operadores de Áudio, sua importância no rádio. Homenagem aos operadores de áudio. Hoje nós estamos recebendo com muito carinho o nosso colega Richard Matos. Richard tem uma história bonita demais para nos contar dentro do rádio, gente. E já passou por tantas emissoras, entre elas Rádio Tupi e também Rádio Relógio 580M. Hoje o Richard é a voz padrão das barcas, né? Para você que viaja aí para Niterói, para outros lugares aí utilizando as barcas, ouve a voz lá do Richard todos os dias. É a voz padrão das barcas hoje. Bom, Richard vai contar um pouco da sua história de vida, da sua experiência profissional. Richard, obrigado por ter aceito aí o nosso convite para o nosso podcast, né? Fique muito à vontade. Vamos responder aqui algumas perguntas? Então vamos lá. Podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio, com Cláudio Fernandes. Uma homenagem aos profissionais que, através da audição, criam em nossos corações as fantásticas emoções do rádio. Olá, Cláudio Fernandes. Que alegria, prazer imenso estar aqui falando com você. Primeiramente, deixa eu dizer que é uma honra ser convidado a participar do seu programa, do seu podcast, desse bate-papo que você faz, que é muito importante para a história do rádio, para que a gente mantenha na cabeça das pessoas que consomem o produto rádio e que amam tanto essa mídia, entendam como funciona. E nada melhor do que falar do operador de áudio, um cara que sem ele não teríamos esse rádio tão maravilhoso que a gente gosta. E é claro, pode sim fazer as perguntas que você quiser, que eu vou tentar respondê-las com a maior boa vontade. Bom, Richard, para começar o nosso podcast, eu queria que você falasse para os nossos ouvintes o seu início de carreira. Aonde você começou? Conta aí pra gente. Início de carreira, isso já tem um tempo, hein? Década de 90 do século, do milênio passado. Eu sou jornalista. Comecei fazendo faculdade de jornalismo e fui estagiar em rádio. Estagiei na Rádio MEC, estagiei acho que em outra rádio também que eu não me lembro. E estagiei também na Rádio Tupi. Foi o estágio que realmente me trouxe pro rádio. Roberto Feres, diretor de jornalismo da Rádio Tupi, quem me deu essa oportunidade. E eu sou muito grato a ele desde então. Depois de formado, eu cheguei a trabalhar na Rádio Manchete, num projeto do Alberto Brizola e do Mário Belisário, grandes comunicadores, ali trabalhando como repórter, como jornalista para esses dois comunicadores. Em seguida, eu volto a Tupi, trabalhando na madrugada. Passei ali praticamente um ano na madrugada. Depois eu fui remanejado para a parte da manhã, para fazer o jornalismo mesmo, aquele jornalismo diário, corrido. O mais importante do rádio, com as notícias efervescentes, com grandes comunicadores e sempre com grandes operadores de áudio. Foi, inclusive, por intermédio desses operadores de áudio que eu me tornei locutor. Eu era repórter. Fazia entrevistas, gravava minhas matérias e eles sempre me ajudaram a melhorar a qualidade da minha matéria. E eu confesso, ajudaram a melhorar até a qualidade do meu texto de rádio, porque eles estavam acostumados com o que era dito, como era dito e qual o melhor texto, a melhor colocação de voz, tudo. Eles entendem de áudio, eles entendem de rádio, eles entendem de voz. Os operadores têm uma sensibilidade artística para isso. E olha que eu levei muita bronca, hein? Tipo, Richard, isso tá muito ruim, tá horrível. Não vou deixar você botar uma matéria dessa no ar, não. Você pode fazer melhor. Vamos fazer melhor? Vambora. E foi também por causa dos operadores de áudio da Rádio Tupi que eu passei a ser comunicador. Eles que me indicaram para o diretor artístico da rádio, Marcos Di Giacomo, para fazer a substituição do Juarez Getirana, o GG, que apresentava a Patrulha da Cidade e já estava doente na época. Se eu não me engano, era enfisema pulmonar. E ele tinha, por causa disso, por causa dessa enfermidade, que ficar ausente por períodos e precisavam, às vezes, urgentemente de alguém para tapar aquele buraco, para fazer a apresentação junto ao amigo dele e co-apresentador da Patrulha, o Coelho Lima. Dois nomes fantásticos da comunicação de rádio brasileira. E foi assim, eles me indicaram, o Marquinhos me chamou para fazer um teste, eu aceitei, juro, confesso que com muita dúvida, porque nem eu esperava por isso, e foi muito legal. Eu ouso dizer
que foi a coisa mais interessante pela qual eu passei no rádio. Apresentar esse fenômeno que é a patrulha da cidade. E eu, pé quente, tive sorte. A gente deu uma audiência fantástica, me lembro disso. Logo no começo, convidaram todo o elenco da patrulha, operadores, apresentadores, radioatores, para poder ir para um restaurante comemorar. Não, vamos comemorar esse sucesso aí, que a gente tá com a audiência muito alta. E eu, que caí de paraquedas lá, também fui nesse bonde. E foi assim o meu começo no rádio. Diga aí, meu amigo Richard Matos, quais emissoras você já passou? Conta pra gente aí. E emissoras? Vamos lá, vamos tentar lembrar. Rádio MEC, Rádio Tupi, Rádio Globo, ou melhor, Sistema Globo de Rádio. Porque como jornalista, na época, a gente acabava prestando serviço para todas as emissoras. Globo AM, Globo FM 98, que depois virou BIT 98 e CBN. Rádio Manchete aqui do Rio. Curiosamente, eu passei 3 vezes pela Rádio Manchete. Na primeira vez com o Alberto Brizola e Mário Belisário, que compraram ali um horário e eu fazia o jornalismo para eles. Depois na Manchete CCI, que um outro empresário arrendou a rádio toda. E eu também fiz jornalismo, passei lá um bom tempo fazendo noticiarismo. E a terceira vez na Manchete, ali na Rua da Assembleia, já com o Miguel Nassi. Nessa terceira ocasião, eu produzia e às vezes apresentava um programa num horário que era um acordo da rádio. E ainda assim também fiz jornalismo para a rádio, porque eu participava das coberturas de carnaval. Mesmo não sendo funcionário da rádio, eu era contratado para fazer cobertura do carnaval lá na Marquês de Sapucaí. Outra situação também fantástica que eu recomendo para qualquer jornalista passar por essa experiência. E claro, não posso deixar de falar da Rádio Relógio Federal do Rio de Janeiro. Uma casa fantástica, muito acolhedora, uma equipe que é na verdade uma família, da qual eu me sinto membro dessa família e também na qual eu trabalhei umas 3 ou 4 vezes, se não me engano. Paralelo ao rádio, eu também tenho um estúdio de gravação e produzo minhas próprias gravações para emissoras de rádio, para comerciais, para URAs, para audiolivros. Outro trabalho que eu venho fazendo também há um bom tempo e que é muito gostoso de fazer. Há mais de 12 anos sou a Voz das Barcas, local onde eu trabalhei fisicamente como locutor durante um tempo e depois acabei virando voz padrão. Voz padrão é um dos trabalhos que eu venho fazendo desde então. Sou audiodescritor, faço descrição de peças audiovisuais e também sou ator e dublador. Richard, deixa eu te agradecer aqui, meu irmão, o seu tempo e a oportunidade que você teve aqui de falar para os nossos ouvintes aqui do nosso podcast, Operadores de Áudio e a sua importância no rádio. Muito obrigado pela sua presença, meu irmão, e quem sabe na próxima vez aí você não tem mais histórias para contar, não é? Que são muitas, eu sei. Um forte abraço para você, obrigado pela presença aqui no nosso podcast em Tapete Vermelho. Volte sempre quando quiser, tá bom, meu irmão? Muito obrigado, hein? Ô, Claudinho, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de participar do seu podcast. Foi uma experiência muito agradável, muito legal falar com você que apresenta tão bem esse programa nessa nova modalidade do rádio que é o podcast. Foi tão boa a experiência que eu vou recomendar para os nossos amigos radialistas. Venham, participem também. Você que é locutor, você que é operador de áudio e quer tornar o seu trabalho mais conhecido, vem aqui, fala também com o Claudinho. Ele é muito gente boa. Valeu, Claudinho. Obrigado mais uma vez. Um abraço e fica com Deus. Você ouviu o podcast Operadores de Áudio e sua importância no rádio.